Bonitos, tudo bem com vocês? Estou aqui para poder fazer uma aulinha rapidinha de arte, para a gente poder fazer algumas coisas. E a gente vai entrar agora na seção Arte por Toda Parte, que está falando sobre as esculturas, sobre as estátuas. E aqui já tem um exemplo aqui, ó, de várias, inclusive bem grandes. Olha o tamanho dessa aqui, ó, fica lá em Brasília, ó, o Brasília aqui atrás, o palácio aqui atrás. E aí, pessoal, lá na atividade eu pedi para vocês fazerem um comentário lá sobre a diferença entre estátua e escultura. E eu vim falar sobre isso. Essa estátua aqui, ó, é em homenagem ao brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um poeta. E olha só que coisa interessante e que coisa de falta de respeito. Porque esses óculos dele aqui são roupados diversas vezes. Ok? O pessoal passa a mão no óculos do cara para poder levar alguma coisa de dinheiro. E aí tá falando o seguinte, pessoal, estátua ou escultura? E aí você vai ouvir falar sobre o que é estátua e sobre o que é escultura. E aí pergunta, você sabe a diferença entre essas duas palavras? Escultura é uma forma de produzir obras de arte que são espaciais ou tridimensionais. Quando eu falo tridimensionais, pessoal, eu estou falando sobre 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Já a palavra estátua refere-se a um tipo de escultura. Então, ó, presta atenção, hein? Toda estátua é uma escultura, mas nem toda escultura é uma estátua. Ficou confuso, hein? Então, olha só, vamos pensar assim, ó. Uma estátua é uma escultura. Mas, por exemplo, eu posso ter. Toda estátua, ela tem que, olha só, uma imagem figurativa quando representa coisas ou seres que parecem de verdade. Então, toda vez que eu tiver um desenho de um animal, de uma pessoa ou de alguma coisa que é de verdade, eu vou chamar isso de estátua. Mas eu posso fazer uma escultura que não tem nada a ver com a forma de uma coisa viva. Ok? Eu posso fazer uma escultura de uma bola, se eu quiser, mas com os furos esquisitos. Mas se não tiver nada a ver com uma coisa que parece de verdade, eu vou chamar isso somente de escultura. Ok? Ficou aí a diferença? Deu para entender? E aí tá falando o seguinte no número 2, ó. Procure imagens de esculturas instaladas em espaços públicos da sua cidade. E aí eu vim aqui no Google, pessoal, e procurei esculturas aqui em Cabo Frio, estátuas aqui em Cabo Frio, ó. Lá na Praia do Forte tem as estátuas do Leandro e do Vitor Ribas. Um é jogador de futebol e o outro é surfista. Provavelmente vocês já viram essa estátua aqui, ó, do carinha jogando futebol, ou essa aqui, ó, do carinha segurando a prancha lá na Praia do Forte. Tem outras também aqui na nossa cidade, ali na Praça da Cidadania. Tem algumas ali no canal. Eu quero que vocês pesquisem aí, ó. Tem essa. Quem já viu essa aqui no canal? Ela fica mais escondida. É estátua de Carlos Ciclar. Ele tá lendo um livro lá. Então, pessoal, olha essa aqui, ó. Anjo Caído, ponto turístico aqui da cidade. Tem algumas crianças brincando lá na Praça da Cidadania, ali perto do onde ficam os quiosques. E aí, pessoal, vamos continuar aqui, ó. A gente já viu aqui onde é que tem. Vamos ver aqui, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês. Que é o seguinte, é muito comum a gente ver estátuas, ou no caso esculturas, de coisas egípcias. E aí tá falando o seguinte, ó. As esculturas em madeiras produzidas no Antigo Egito são uma exceção. Apesar da idade que têm, muitas delas foram encontradas em ótimo estado. Isso aconteceu porque ficaram durante muito tempo guardadas em lugares fechados, como as tumbas dos faraós, e também por causa do clima seco do deserto. Então elas ficaram extremamente conservadas. Olha só como é que dá para poder ver perfeitamente o que é. Parece que foi feito ontem e não há milhões de anos atrás. Outra coisa também que é importante destacar para vocês, que vocês quando viram esse livro aqui ficaram tudo, ai, ui, que isso, tia? É o seguinte, pessoal, muito comum você encontrar estátuas gregas, e os gregos da antiguidade, eles adoravam representar os próprios gregos, só que eles não tinham pudor, para eles ficar sem roupa era uma coisa muito natural. Então quando você escreve lá estatuetas gregas, você pode ver estátuas de personagens gregos, de pessoas importantes, e geralmente eles estão sem roupa. Então, pessoal, olha só, vamos ver aqui, ó, várias estátuas e várias delas mostram as pessoas sem roupa, mas não fiquem com vergonha, ok? Eu sei que vocês estão tudo. Vamos focar aqui, ó, nas partes que geralmente mostram o rosto das pessoas, ok? Geralmente eles representavam as próprias pessoas importantes, os imperadores, os reis lá, aí, geralmente os deuses também, então eles gostavam muito de deuses, ó, vou escrever aqui, ó, deuses, estátuas gregas de deuses, ó, eles apresentaram aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o Poseidon, que seria o deus do mar.
Esse aqui, ó, seria Zeus, né? O deus do céu, do ar, da terra. Então, eles costumam fazer muitas, costumavam, e a gente consegue encontrar ainda hoje estátuas que falam sobre isso. Inclusive, algumas são até utilizadas. As esculturas, ó, da deusa antiga, essa escultura aqui tem a ver com a parte de advogados, da justiça, da liberdade. Então, ainda é usada hoje em dia essas imagens, ok?